Fala pessoal, Gabriel Martins aqui pro podcast Cara dos Esportes pós-rodada, pós-domingo e sábado da semana 15 da NFL. A partir de agora a gente tem jogos aos sábados também. Nessa parte 1 do programa falarei sobre os jogos das 3 da tarde e das 18 horas. Na segunda parte, que vai estar logo depois aqui no feed do podcast Cara dos Esportes, falarei sobre os jogos do sábado, Sunday Night Football, classificação, ordem do draft, playoffs, principais notícias da rodada e já o mini preview da semana 16, então não deixem de escutar a parte número 2 também, não deixem de seguir o podcast Cara dos Esportes, não deixem de deixar 5 estrelas lá no Spotify, no Apple Podcast, se inscreve, liga a notificação, se estiver no YouTube, deixa like, comentário, se inscreve no canal, aquela coisa toda. Então vamos para os jogos. O Cleveland Browns derrotou o Chicago Bears por 20-17, um placar que eu acho que é um pouco mais apertado do que a partida realmente foi. Os Browns foram um time melhor nesse domingo, claro que cometeram muitos erros e por isso os Bears ficaram a maior parte do jogo na frente no placar. Isso faz parte da equação, lógico, mas o Chicago Bears foi um time que, ao contrário do time que a gente viu em boa parte dessa temporada e na temporada passada, é um time que a defesa jogou muito bem e o ataque foi péssimo, né? A equipe teve 148 jardas passadas contra 348 do Cleveland Browns com o Joe Flacco, só que a questão foram os turnovers dos Browns, né? O Joe Flacco lançou 3 interceptações. Uma foi uma pick six, que foi um passe desviado, não foi culpa do Joe Flacco. E outra colocou o Chicago Bears na linha de 1 jarda do campo de ataque, primeira para gol. E ainda assim os Bears precisaram de 4 jogadas para fazerem o touchdown. Então os 2 touchdowns dos Bears na partida vieram diretamente desses turnovers dos Browns, que colocaram os Bears na partida. Eu achei que a defesa dos Bears jogou bem, mas não foi o suficiente todos os turnovers que eles conseguiram também eliminar basicamente o jogo terrestre do Cleveland Browns, né, mas não tiveram muitas respostas pro Amari Cooper e pro Devin Njoku, né, que combinaram para 14 recepções, tô fazendo essa conta agora, 14 recepções, 213 jardas e 2 touchdowns, realmente uma atuação bem dominante da dupla. E o ataque dos Bears foi péssimo, né, como eu falei, um touchdown, uma pick six, outro touchdown, eles receberam a bola na linha de 1 jarda, ainda assim precisaram de 4 jogadas. O Justin Fields não foi tão pressionado assim, claro, foram 18 pressões, 3 sacks, então não é como foi o primeiro jogo do Justin Fields contra os Browns, né, que ele sofreu 9 sacks, ele foi uma proteção ok, diria, né, mas acho que muita gente vai falar sem ter visto o jogo, lançou 2 interceptações, foram 2 Hail Marys, um no final do primeiro tempo, outro no final do segundo tempo, não tiveram impacto nenhum na partida. O segundo quase que o Darnell Mooney fez a recepção, o Darnell Mooney deveria ter feito a recepção, né? Porque quem não viu, a bola bateu ali no bololô de jogadores e caiu no colo dele, só que ele não conseguiu fazer a recepção. Uma questão que me chamou a atenção, no final do primeiro tempo, eles podiam ter chutado um field goal que seria umas 55 jardas, provavelmente, mas eles optaram pelo Hail Mary. E no final do segundo tempo, precisando de um field goal para empatar o jogo e levar para prorrogação, eles foram de novo pro Hail Mary. Ali seria um field goal bem longo, 63 jardas, as condições do tempo não estavam ideais, mas nos dois momentos, os Bears não confiaram no Cairo Santos, que não é um kicker muito seguro dentro das 50 jardas, mas não é o kicker com a maior perna, né? A perna mais forte. Então acho que isso foi parte do raciocínio dos Bears, mas não foi por causa disso que a equipe perdeu o jogo. Perdeu o jogo porque o ataque jogou muito mal e méritos pro Joe Flacco, né? O Joe Flacco tudo bem, lançou as interceptações, mas ele é outro nível em termos de passador, né? E a gente vê os quarterbacks que estão jogando, né, com metade da liga basicamente com quarterback reserva. O Joe Flacco ainda tem um talento no braço muito acima da média. Ainda tem muita força no braço, sabe ler. Assim, é difícil dizer que sabe ler no jogo, lançou 3 interceptações. Mas ele
sabe a hora de arriscar, ele é um profissional. Ele é um cara que sabe o que tá fazendo em campo. Esses turnovers, mesmo no auge do Joe Flacco, ele tinha muito. E eu acho que deve ter muito time arrependido, porque o Joe Flacco ficou sentado em casa no sofá por muito tempo, até os Browns virem contratá-lo. Então é isso. Mérito, defesa dos Bears jogou bem. Montez Sweat foi uma troca que eu não gostei na época, mas tá jogando muito bem. Tem sido uma excelente adição. 2 sacks e meios hoje contra o Cleveland Browns. Então é isso, vitória dos Browns. O Houston Texans derrotou o Tennessee Titans pelo placar de 19-16, uma vitória gigante para a equipe na prorrogação em termos de classificação, playoffs, que eu falarei na parte 2, mas um jogo que os Texans não tiveram CJ Stroud, não tiveram Tank Dell, que está fora da temporada. O CJ Stroud está se recuperando de uma concussão. Não tiveram Nico Collins, que se machucou na última rodada. E não tiveram Will Anderson também machucado. E ainda assim encontraram um jeito de vencer a partida. O Case Keenum foi o quarterback da equipe. E havia expectativa de ser o Davis Mills, né, que foi o segundo anista, que foi titular na maior parte da última temporada. Mas a equipe optou pelo Case Keenum, né, o técnico de Nico Ryans. E foi uma decisão assim. Tudo bem, ele cometeu um grande erro, que foi a pick six, que foi um de 2 touchdowns do Tennessee Titans, mas eu achei que no geral ele fez mais do que eu esperaria do Davis Mills, por exemplo, né? Ele teve uma boa conexão com o Noah Brown em geral. Tudo bem que os números dele são um pouco inflados por uma recepção do Devin Singletary ali na prorrogação, que colocou o time em condições de tal field goal, né? Foi um avanço de 41 jardas do Devin Singletary, que teve um grande jogo. Além dessas 41 jardas recebidas, teve 26 carregadas para 121 jardas pelo chão. Os Texans tiveram bastante a posse de bola, né? Em termos de tempo, né? 36 minutos contra 33 do Tennessee Titans. Mas foi uma atuação bem impressionante dos Texans. Um time que é um time jovem e estava sem os seus jovens que vinham se destacando. Acho que é mérito gigantesco pro DeMeco Ryans, que é um... Sim, num dia que... Sim, tudo bem, é o Tennessee Titans, né? Não enfrentou o melhor time do mundo, mas seria... Se os Texans tivessem perdido, eu estaria falando aqui, estavam sem os 2 principais wide receivers, sem o quarterback e sem o principal wide rusher, né? Mas eles encontraram uma forma de vencer e times bons, times bem treinados, costumam encontrar formas de vencer jogos assim, né? Jogos feios, jogos complicados. Do lado dos Titans, é um time que tá implorando pelo fim da temporada. O Will Levis tem muita energia, mas ainda falta canalizar essa energia pros pontos certos. Derrick Henry preocupa. Foram 16 carregadas para 9 jardas. 0,6 jardas por carregada, né? E preocupa bastante. Tirando uma corrida de 6 jardas, ele teve 15 para 3 jardas, né? Ele... Tudo bem, na ofensiva é péssima, tudo mais, só que ele parece que tá entrando numa fase diferente da carreira dele. Grande vitória para os Texans, não grande em termos de atuação, mas em termos de tudo que eu expliquei, que eu vou entrar em cenários de playoffs na segunda parte. Antes de falar da vitória do Kansas City Chiefs para cima do New England Patriots, só um aviso sobre a programação do podcast Cara dos Esportes nos próximos 2 finais de semana, as próximas 2 semanas, né? 2 semanas aí com Natal e Ano Novo. A NFL tem rodada no dia 24 e no dia 25, no dia 31 e no dia 1º. Então, o que muda? O podcast pós-rodada vai ser postado na madrugada do dia 25 para o dia 26, então da segunda para terça-feira. Terça-feira de manhã, quando você acordar, vai estar lá. E no dia 2 de janeiro também vai estar disponível pós-rodada, passando por todos os jogos. Quando você acordar, então não vai ter podcast, obviamente, no dia 25 de dezembro e no dia 1º de janeiro. Eu até poderia gravar, né? Só que ninguém vai escutar, todo mundo viajando, aproveitando a folga, né? Então é mais importante pra galera que vai trabalhar no dia 26 e no dia 2, o programa estar lá. E o podcast de NBA que iria ao ar na terça-feira de manhã, que normalmente vai da madrugada de segunda pra terça, ele vai ser postado na terça-feira à noite, né? Então de noite, calma aí que tem um autoplay aqui. Então vai ao ar
na terça-feira à noite, no dia 26, e no terça-feira à noite, dia 2. Então essa é a programação do fim de ano no podcast Cara dos Esportes. O jogo em si, Kansas City Chiefs jogou pro gasto. Até determinado momento ali tava um pouco mais próximo do placar do que você gostaria se você é torcedor dos Chiefs, né? Tava 14-10 ali no final do primeiro tempo. Os Patriots chegaram a estar vencendo por 10-7, mas ali os Chiefs fizeram 13 pontos no terceiro quarto, mataram a partida. Teve ainda uma interceptação do Mahomes que foi 200% culpa do Kadarius Toney, um passe perfeito que foi dropado na mão do defensor do New England Patriots. O que o Kadarius Toney tá fazendo no time aí? Né? Esse é o problema de ter jogador ruim no elenco. Quando ele entra, quando ele tá no elenco, ele acaba jogando, né? Esse é o caso do Kadarius Toney. Não tem mais como. Depois do penúltimo jogo, depois de hoje, não tem mais o que fazer. Ele não pode mais ver o campo. Rashee Rice jogou muito bem. Precisamos falar sobre o Travis Kelce. Ele parece que machucou o braço ali no final da partida. Não sei ainda se é sério. Mas ele tá jogando como um tight end que tá há 12 anos na NFL. Né? Que tá 10 anos na NFL. Acho que é do draft de 2013. É, isso mesmo, 2013. Tá jogando como um tight end de 34 anos, né? Ele não é o mesmo Travis Kelce da última temporada. E você pode me fazer um bom argumento de ele começou a temporada machucado e tal, não sei o quê, que eu acho que é justo, que pode ser parte mesmo da equação, mas outra parte que ele é um tight end de 34 anos que tá há 10 anos na NFL, né? E cada ano na NFL é tipo ano de cachorro, né? Vale 7 no seu corpo. Então, preocupante o estado do corpo de wide receivers dos Chiefs. E se o Travis Kelce não for o Travis Kelce, fica pior ainda. Tem isso. Os Patriots, a gente viu no último quarto ali, quando eles tiveram a bola de volta, né? Eles não fizeram nenhuma força para fazer touchdown. O objetivo da equipe é bem claro. E, enfim, vitória dos Chiefs. Um jogo que a equipe jogou na terceira marcha ali, a partida quase toda. O Tampa Bay Buccaneers derrotou o Green Bay Packers por 34-20. O Lambeau Field, senhoras e senhores, foi aberto no dia 29 de setembro de 1957. É o palco mais tradicional do futebol americano nos Estados Unidos. Diria que é o Lambeau Field ou o Rose Bowl, provavelmente, os dois estádios mais tradicionais. Certamente da NFL é o mais tradicional. Então, um estádio aí, 57 anos, daí 66 anos de existência. O Baker Mayfield, segundo o site Yahoo Sports, foi o primeiro quarterback adversário, ou seja, o primeiro quarterback que não era dos Packers, a conseguir um jogo de rating perfeito jogando no Lambeau Field, que é impressionante, um dos estádios mais antigos, mais tradicionais, é a primeira vez que isso acontece, mas só ilustra o tamanho do feito do Baker Mayfield. 20 de 28 passes, 381 jardas, 4 touchdowns, nenhuma interceptação, foi sacado 5 vezes, foi pressionado 28 vezes, mas fez um dos melhores jogos da carreira, talvez o melhor jogo da carreira dele. Chris Godwin jogou muito bem, Mike Evans jogou muito bem, então realmente um grande jogo do Baker Mayfield. Cara, eu me arrependo bastante de ter colocado ele tão baixo no meu ranking dos quarterbacks titulares. Eu tinha ele como o pior, porque eu não confiava nada nele, e eu acho que ele teve momentos horríveis na última temporada, e estava redondamente errado. Ele é um cara que está fazendo um bom caso para ser o quarterback dos Bucks seguindo em frente, né? A partir da próxima temporada, pelo menos a médio prazo. Enquanto os Packers, toda a animação ali, é um time que tava sendo aquele, não pode deixar os Packers chegarem, o Jordan Love, será que eles vão encontrar mais um quarterback? E é um time que perdeu um pouco do gás da defesa, terrível. Defesa que tem nomes para jogar, apesar de ter algumas lesões, tem nomes para jogar melhor do que tá jogando, mas é muito mal treinada, muito mal armada. E os Bucks dominaram a partida, 452 jardas. Realmente foi um jogo de poucas campanhas, né? 9 campanhas para cada lado. Os Packers foram dominados em casa, né? Não tem outro jeito de falar. Grande vitória para o Tampa Bay Buccaneers.
O Miami Dolphins derrotou o New York Jets por 30-0, atropelou, acabou com qualquer sonho do New York Jets na temporada. Um jogo que acho que não dá para tirar muitas conclusões, muitas informações sobre nenhum dos dois times, para ser bem sincero, né? Os Dolphins atropelaram mais um time muito fraco, e os Jets nessa versão atual aí com posição de quarterback do jeito que tá, não tem jeito. Dessa vez foi o Zach Wilson que começou, sofreu uma concussão, entrou o Trevor Siemian, lançou 2 interceptações, foi muito mal, a equipe não conseguiu correr com a bola, não conseguiu ter qualquer vestígio de ataque aéreo. A defesa dos Dolphins tem méritos? Tem, mas também não dá para medir o desempenho de uma defesa contra Trevor Siemian e Zach Wilson, né? E saiu até a notícia que o Aaron Rodgers jogou no time, o que eles chamam de Scout Team, né? Que é o time de reserva, do reserva e jogador de practice squad, que eles tentam emular a defesa do time que eles enfrentaram na semana, né? Durante a semana nos treinos. E o Aaron Rodgers parece que jogou um snap de cornerback ou de safety e conseguiu uma interceptação, inclusive, né? Mas esquece, ele não vai entrar em campo com a temporada já acabada do New York Jets. E do lado do Miami Dolphins, a equipe não teve o Tyreek Hill, importante. Não parece ser grave, ele tinha condições de entrar em campo, acabou não entrando, mas a equipe se saiu bem sem ele. Jalen Waddle jogou muito bem, 8 recepções, 142 jardas, um touchdown de 60 jardas, inclusive. O Jalen Waddle, cada tackle que ele leva, a sensação que eu tenho é uma emoção, né? Você não sabe se ele vai levantar. E ele levantou, ficou um pouquinho fora, voltou e teve uma excelente partida. É importante ter mais Jalen Waddle, né? Porque só o Tyreek Hill não é suficiente. Principalmente em playoffs contra times bons, né? Você ter 2 caras com esse tipo de velocidade no corpo de wide receivers que a defesa precisa se preocupar é uma dor de cabeça bem grande. Então, estabelecer ele aí nessa reta final importante. Tua jogou muito bem, como eu falei, a defesa jogou bem. Bradley Chubb tá indo muito bem na ausência do... Caramba, me fugiu o nome do... Jalen Phillips. Mas enfim, grande vitória do Miami Dolphins. O New Orleans Saints derrotou o New York Giants por 24-6, um jogo que os Saints dominaram completamente. Os Giants foram uma equipe totalmente inofensiva. O Tommy DeVito chegou a deixar o jogo com uma concussão, suspeita de concussão, na verdade, tanto era suspeita que não era. Ele voltou para a partida. O Tyrod Taylor tentou 4 passes ali enquanto o Tommy DeVito estava sendo avaliado, mas o time não conseguia fazer nada. Nada no ataque, nada na defesa. O Saints, que tem um ataque bem limitado, fez o suficiente. Derek Carr teve 3 passes para touchdown, não precisou fazer muita coisa. Um jogo que mostra a realidade do New York Giants, né? Porque o time começou ali a vencer alguns jogos, aí, peraí, não, era Commanders, Patriots e Packers, né? Não era uma sequência de 3 times realmente competentes, não que os Saints sejam, né? Principalmente sem o Chris Olave, né? O Chris Olave não jogou, ele que é o melhor wide receiver, o melhor jogador de ataque da equipe. Acho que mostra ainda mais o quão fraco é esse time dos Giants. Darren Waller voltou, até teve 4 recepções, mas nenhum impacto significativo. 7 sacks pro Tommy DeVito também. É um número que tem que somar aqui com os números do Daniel Jones e do Tyrod Taylor, porque a sensação que eu tenho é que os Giants estão perto aí de bater o recorde de sacks permitidos, né? Combinando todos os quarterbacks. Tem que dar uma olhada aqui durante a semana. Mas é um desastre completo. Pior parte dessa temporada dos Giants é que o time venceu 5 jogos, né? Tinha que ter vencido 1 e no máximo para ter a primeira escolha geral. Os Saints estão lá na briga, né? Alguém vai vencer a NFC Sul, né? Alguém tem que vencer essa divisão e os Saints estão nessa briga. O Carolina Panthers venceu um jogo. Comemore, torcedor dos Panthers. A equipe não vai ser uma das franquias que terminaram uma temporada com apenas uma vitória. Agora tem 2 vitórias. Parabéns, equipe do Carolina Panthers. Um jogo começou com turnover on downs, punch, touchdown dos Falcons, para desespero de todo mundo. Um jogador dos Falcons no Fantasy
foi do Cordarrelle Patterson, que é bem a cara desse time do Atlanta Falcons. E no segundo tempo foram 2 field goals dos Panthers, né? Fizeram field goal no primeiro tempo também. O último com um cronômetro zerado ali, 1 segundo, né, pro fim, na linha de 5 jardas, depois de uma interceptação lançada pelo Desmond Ridder, que, porra, eu não aguento mais ficar aqui falando mal do Desmond Ridder e falando que, quando você estiver escutando esse podcast, o Brandon Staley pode ter sido demitido. Eu posso falar agora, quando você estiver escutando esse podcast, o Brandon Staley estará demitido, porque ele já foi demitido, né? Mas, assim, foi um jogo que o Atlanta Falcons veio pelas costas do futebol americano, segurou os braços dele, e aí veio o Carolina Panthers e espancou. Os dois espancaram o futebol americano. É verdade, choveu bastante. Cara, os Panthers correram bem com a bola, acho que dá pra dizer isso, 129 jardas, 3,6 jardas por carregada, é uma média baixa, né, mas tirando isso, são 2 times horrorosos. Os Panthers horrorosos em termos de desempenho e talento, os Falcons em termos de desempenho, porque tem talento pra jogar muito melhor do que eles estão jogando. Cara, eu não aguento mais olhar pra cara do Desmond Ridder. Talvez eu esteja sendo um pouco duro. Tem quarterbacks tão ruins quanto ele, mas incomoda você não tentar fazer... Eu sei que o Taylor Heinicke também não é espetacular, e quando ele entrou nessa temporada ele não foi espetacular também, né? Mas você tem tantas peças de talento nesse time e você é totalmente limitado pelo seu quarterback. Eu acho que é bem deprimente e bom pros Panthers. O Bryce Young não jogou bem, completou uma porcentagem maior dos seus passes, que é legal, mas também não jogou bem. Jogou melhor do que ele vem jogando, mas também não é nada de outro mundo. Vencer um jogo. De vez em quando você não tem sua escolha de primeira rodada, ótimo vencer partidas. Péssimo pro Chicago Bears, mas eu acho que mesmo com essa vitória vai ser difícil os Panthers saírem da primeira escolha geral. Vamos para os jogos do segundo horário agora, começando pela vitória do 49ers para cima do Arizona Cardinals, 45-29. Mais uma grande atuação do Brock Purdy, ele que deu um grande susto nos torcedores dos 49ers quando ele levou uma baita pancada ali de um defensor dos Cardinals. Chegou a deixar a partida, o Sam Darnold entrou, mas ele logo voltou. Aliás, teve 2 sustos nesse jogo, né? Teve uma outra jogada que o Randy Gregory, a jogada basicamente tinha acabado já, e ele empurra o bloqueador que cai por trás da perna do Nick Bosa e ele precisa ser atendido, mas também não foi sério, ele voltou pro jogo, né? Teve um lance desse no jogo dos Cowboys também, né? Envolvendo logo o Micah Parsons também. Mas um jogo bem completo do 49ers. Teve ali 13 pontos dos Cardinals, mais de garbage time ali no último quarto. O Christian McCaffrey jogou bem, foram 180 jardas, 3 touchdowns. Parabéns. Você tinha o Christian McCaffrey no Fantasy? Parabéns, você ganhou hoje. Deebo Samuel apareceu bem, Brandon Ayuk apareceu bem, George Kittle. Todo mundo jogou bem. Brock Purdy, em termos de MVP, a gente vai falar de Dallas Cowboys mais pra frente, né? Mas Brock Purdy talvez seja o favorito. Eu não tô pronto ainda pra... Eu tenho que respirar ainda e analisar, mas foi uma excelente atuação da equipe, excelente atuação do Brock Purdy. Você dá um pouco mais de pontos do que você gostaria para esse ataque dos Cardinals, mas como eu falei, foi muito garbage time. O Trey McBride continuou fazendo uma temporada muito boa, o Tyrande dos Cardinals. O Kyler Murray lançou 2 interceptações, então é isso. Vitória de divisão para o San Francisco 49ers. O Los Angeles Rams derrotou o Washington Commanders pelo placar de 28-20. Olho nos Rams, Matthew Stafford tá jogando muito bem, a equipe tá correndo muito bem com a bola. A linha ofensiva dos Rams não tem grandes nomes, mas tá jogando bem melhor, melhorou muito ao longo da temporada, tá protegendo relativamente bem o Stafford, o suficiente, vou dizer também que é a linha ofensiva dos Cowboys de 2014, não é? Mas melhorou bastante e tá abrindo muito bem espaço pro jogo terrestre. E é curioso como parece que o Cooper Kupp e o Puka Nacua, eles meio que se alternam, né? Hoje foi um jogo do Cooper Kupp, teve um touchdown longo de 62 jardas, que ele ficou completamente livre. O Commanders chegou a sonhar ali com uma virada, né? Depois que o Jacob Brissett entrou, né? E eu não tenho falado isso porque eu meio que desisti, né? Nas últimas
semanas, né? Mas o Jacoby Brissett, ele é um quarterback que, eu tava vendo aqui o meu amigo Tej Seth publicou, em EPA por jogada, né, estimativa de pontos adicionados, o Jacoby Brissett foi o 12º na última temporada. Ele jogou bem pelo Cleveland Browns no ano passado. Ele seria titular, deveria ser titular em vários times, inclusive o Washington Commanders. Agora não importa mais, né? Agora a temporada acabou e agora você não quer colocar o quarterback melhor porque você quer ter a melhor escolha do draft possível, né? Mas o Sam Howell não é o cara. O Jacoby Brissett também não seria o cara a longo prazo, né? Mas poderia ter feito esse time do Commanders um pouco melhor, que também não te leva a... Então, não te leva a muito lugar, né? Então é melhor, se é pra ser ruim, vamos ser ruim ter uma das 6 melhores escolhas do draft, né? 6 primeiras escolhas do draft. Se ter 8 vitórias, 9 vitórias, 7 vitórias, ou ter 4 ou 3, eu acho que é um lugar até pior para você estar, né? Porque prejudica suas chances de melhorar a equipe. Mas claramente o time melhorou com o Jacoby Brissett, né? O Terry McLaurin começou a aparecer e tudo mais, mas esse time dos Rams é bem melhor e tá jogando um bom nível na hora certa, né? É um time que, dos times que estão brigando e têm chances consideráveis de irem ao Wild Card, tirando o segundo colocado da NFC Leste, né? Que vai ser o Eagles ou Cowboys, o Rams parece ser o time mais perigoso, né? Porque tem um quarterback muito qualificado, tem o Aaron Donald, tem uma dupla de wide receivers dominante, tem o Sean McVay, que é um grande treinador. Então, cuidado com o Los Angeles Rams. Para encerrar essa parte 1 do podcast, o Buffalo Bills amassou o Dallas Cowboys 31-10. E você não vai acreditar, se você não assistiu o jogo, né? Você olhou o box score, como que o Buffalo Bills fez 31 pontos num jogo que o Josh Allen teve 94 jardas aéreas, né? Os Bills fizeram isso correndo com a bola, que é muito contra o que os Bills fazem normalmente, né? Não é o time que, nesses últimos anos aí do Josh Allen, é o que menos corre com a bola em situações neutras de jogo, e amassou a linha defensiva do Dallas Cowboys, 49 carregadas, 266 jardas, 3 touchdowns. O James Cook teve um grande jogo, ele teve 180 jardas terrestres, um touchdown, teve mais 42 jardas recebidas e outro touchdown. O único touchdown passado da tarde e noite foi pro James Cook. E a defesa dos Bills, no outro lado da linha de scrimmage, dominou completamente os Cowboys. Sacou 3 vezes e pressionou 28 vezes o Dak Prescott, que não fez um bom jogo. Lançou uma interceptação, mas ali já era no modo desespero no final do jogo, não é tão relevante. Mas teve 106 jardas aéreas, a equipe correu para 89 jardas, mas como ficou atrás do placar, basicamente não correu com a bola no segundo tempo. Mas foi impressionante o que os Bills fizeram para dominar a linha de scrimmage. Conseguiram conter bastante o CeeDee Lamb, que teve 7,6 jardas por recepção, que é uma média bem baixa, 7 recepções, 53 jardas. E protegeram do outro lado, não, a linha ofensiva do Buffalo Bills, falando da linha de scrimmage, protegeu muito bem o Josh Allen, né? Teve um sack, tudo bem que ele teve poucos dropbacks, né? Mas realmente foi uma atuação muito impressionante do Buffalo Bills, né? Jogando um estilo... Eu até acho que foi muito com situação de jogo, né? Eles não precisaram passar a bola, né? Você tá correndo para 6 jardas por cada vez que você toca na bola, para que você vai passar, né? E realmente foi uma atuação impressionante. O Buffalo Bills que tá chegando com força, estão deixando chegar, tá crescendo no momento certo, usando todos os clichês do futebol brasileiro. Péssima notícia pro Kurt e ótima notícia pro Paulo Antunes, né? O pessoal lembra da briga dele. Briga não, debate acalorado entre os dois no League Pass. O Paulo Antunes já até tava tweetando, né? Elogiando, ninguém vai querer enfrentar esse Buffalo Bills e tal. E realmente não vai, né? Eu acho que dos times do Wild Card é de longe o mais perigoso, esse time do Buffalo Bills, né? Porque tem um grande quarterback, tem um time experiente, então não é o adversário que você quer pegar no Wild Card. Você imagina um time, por exemplo, como o Chiefs, como o Miami Dolphins, ou quem sabe o Ravens, ter a ter a segunda campanha na AFC, e você tem que enfrentar seed 7, o Buffalo Bills, é a última coisa que você quer, né? Porque você quer enfrentar, sei lá, Cleveland Browns, Pittsburgh Steelers, Indianapolis Colts. Os Bills são bem perigosos e agora estão num caminho. Eu vou falar de playoffs na segunda parte. A gente tem Chargers, Patriots e Dolphins pela frente.
venceram 3 de 2 jogos contra Eagles, Chiefs e Cowboys, perderam para os Eagles, ganharam dos Chiefs e dos Cowboys. Então é o que eles precisavam fazer nessa sequência de 3 jogos. Agora não podem nem sonhar em tropeço contra o Chargers e Patriots e vão jogar contra os Dolphins ali, potencialmente até classificados já para os playoffs, mas claro, para você garantir você precisa vencer esses 3 jogos. E do lado das Cowboys é um grande balde de água fria. Eu acho que você pode atribuir um pouco a queda de energia depois de um jogo tão grande quanto o que foi contra o Philadelphia Eagles, mas também muita coisa que deixou a desejar. A forma como eles foram empurrados na linha defensiva me preocuparia bastante. E a atuação do Dak, né? O Dak vinha jogando tão bem, acabou tendo uma atuação ruim, que vai prejudicar ele no prêmio de MVP. Mas ainda tem 3 jogos, ele não tá, obviamente não está fora da briga. O Baltimore Ravens derrotou o Jacksonville Jaguars pelo placar de 23-7. Um jogo que os Jaguars abusaram de cometer erros, principalmente no primeiro tempo. As primeiras campanhas da equipe foram punch, field goal errado e fumble, sendo que o fumble foi na red zone, já quase ali na red zone, linha de 23 jardas. Realmente uma atuação desastrosa do Jacksonville Jaguars. Você que escuta o podcast há algum tempo sabe que eu sou bem desconfiado quanto à capacidade e qualidade desse time do Jacksonville Jaguars, e foi um exemplo do porquê. Acho que é um time que tem problemas de execução, é um time que tem um ataque bem simplificado e que você deveria ter um quarterback capaz de fazer coisas mais qualificadas, mais difíceis, mais complexas, né? E o Trevor Lawrence não é esse cara. O Trevor Lawrence é o grande exemplo de como o jogador carrega a expectativa dele do draft para sempre, né? Porque se ele não fosse uma primeira escolha geral do draft, a percepção sobre ele seria totalmente diferente. Eu não acho que ele tá perto do que a gente esperava que o potencial dele apontava na época do draft. E eu acho que é preocupante o quanto que o Doug Peterson mastiga esse ataque pro Trevor Lawrence, e ainda assim esse ataque tem problemas, né? Teve um touchdown longo do James Agnew e basicamente, literalmente foi isso, né? Foram os 7 pontos da equipe. Um jogo de muitos erros. A defesa dos Ravens é muito boa, é verdade, só que não foi a defesa dos Ravens que fez a equipe errar 2 field goals, e o fumble sofrido do Trevor Lawrence foi basicamente ele sozinho, né? Então é realmente bem bizarro. Os Ravens jogaram muito bem. O ataque lembrou um pouco do ataque do Lamar do ano de MVP. 251 jardas terrestres. A notícia ruim é que o Keaton Mitchell, rookie que vinha jogando, se machucou e tá com toda a cara de ligamento cruzado anterior. Mas quando precisou passar a bola, o Lamar teve um passe longo dele para Isaiah Likely, né? O touchdown longo, não, 26 jardas, mas que ele fez uma grande jogada. O Lamar fez o passe na marcação dupla, parecia que ia ser interceptado, mas o Isaiah Likely fez uma grande jogada também, tirou a bola do defensor. Mas eu acho que foi um jogo seguro do ataque e uma atuação muito boa dessa defesa do Baltimore Ravens. Vamos passar agora para os jogos de sábado. No primeiro jogo do sábado, o Cincinnati Bengals derrotou o Minnesota Vikings por 27-24 em casa, em Cincinnati. Na prorrogação, um jogo que parecia que a mágica do Jake Browning chegaria ao fim, junto com... Se bem que acho que nunca teve mágica do Nick Mullens, mas no segundo tempo os 2 ataques engrenaram, o dos Bengals principalmente no último quarto, e foi bom pra mim porque às vezes os melhores tweets seus são os que você não faz, e no final do terceiro quarto ali, início do segundo tempo, eu ia fazer um tweet elogiando muito o Brian Flores, que vem fazendo um trabalho muito bom esse ano. Não quis tweetar, e aí o ataque dos Bengals engrenou. Então foi um bom tweet que eu deixei de fazer, mas ainda assim, de novo, Brian Flores faz um grande ano, deve ser candidato a head coach novamente no próximo ciclo
de contratações, até levando em conta que a defesa dos Vikings não tem grandes talentos, mas naquele último quarto ali, o que aconteceu foi que o T. Higgins decidiu se tornar o melhor atleta da história do futebol americano, né? Ele teve o touchdown, o primeiro e o último, né? Que foi uma recepção absurda. Ia ser um passe interceptado, ele consegue a recepção e se estica, consegue esticar a mão com a bola ali pelas costas e conseguiu o touchdown. Foi realmente um absurdo. E aí na segunda etapa, né, na prorrogação, os Bengals saem. Os Bengals começaram com a bola? Agora eu tô em dúvida. Calma aí, deixa eu confirmar aqui pra vocês. Muitos jogos na minha cabeça. Os Bengals começam com a bola, punch. Os Vikings têm um turnover on downs, né? Eles tentaram 2 QB sneaks e não conseguiram. E aí depois os Bengals recebem a bola. Tem um passe longo do Jake Browning pro Tyler Boyd, 44 jardas. E chutam o field goal da vitória. O Evan McPherson, né, consegue o field goal relativamente curto. Mas uma vitória importante para os Bengals, que estão jogando bem. Mesmo sem o Joe Burrow, a equipe está jogando bem. Eu tenho que torcer o nariz aqui e tirar o chapéu. O Zach Taylor está fazendo um bom trabalho, assim como o Lou Anarumo, né? A maior parte do jogo ele conteve muito bem esse ataque dos Vikings. A equipe teve muita dificuldade contra o jogo terrestre dos Vikings, principalmente muito por conta da lesão do DJ Reader, né? O DJ Reader deixou o jogo logo no começo. Ele que é um nose tackle, um excelente defensor contra o jogo terrestre. E os Vikings tiveram bastante sucesso correndo com a bola dessa forma, né? O Ty Chandler, running back principal da equipe, teve 23 carregadas para 132 jardas e um touchdown. Foi realmente um ponto ali que os Vikings tiveram bastante força. Jordan Edson jogou muito bem novamente, 6 recepções, 111 jardas, 2 touchdowns. O Nick Mullins cometeu muitos erros, né? 2 interceptações, uma delas uma das mais bizarras que eu já vi, né? Ele caindo, ele joga a bola de qualquer jeito, e o defensive tackle que havia feito o BJ Hill, né? Que tinha feito a pressão em cima do Nick Mullins, ele consegue, mesmo caído, consegue interceptar o passe. Grande jogada do BJ Hill, grande vitória para o Cincinnati Bengals. O Indianapolis Colts derrotou o Pittsburgh Steelers por 30-13, um jogo que, na minha opinião, o placar não traduz o nível de dominância do Indianapolis Colts. Até teve um momento que eu tuitei sobre o jogo falando, os Colts estão atropelando os Steelers, e aí eu fui olhar o placar, tava tipo 24-13, tava uma distância ali de 2 posses de bola, porque acho que os Colts não conseguiram capitalizar, né? Eles tiveram um drive longo de 9 minutos que terminou em field goal, eles erraram o field goal, antes disso eles tiveram outro drive também que terminou em field goal, então eles conseguiram drives longos e não conseguiram sempre touchdowns, né? Mas a vantagem de jardas, por exemplo, 372 contra 216 dos Steelers, né? Que é uma vantagem significativa. A equipe chegou 6 vezes na red zone e só saiu com 3 pontuações, né? Então acho que essa é a sensação. Mas ainda assim, Gardner Minshew fez um jogo muito bom. 3 passes para touchdown, 18 de 28, 215 jardas. A equipe atropelou os Steelers pelo chão, 170 jardas em 34 carregadas. Isso sem o Jonathan Taylor e sem o Zach Moss. Zach Moss se machucou logo no começo da partida. Correram muito bem com o Trey Sermon e com o Tyler Goodson. O Michael Pittman preocupa, levou uma pancada bem complicada, né? Vamos dizer o mínimo, do Demonte Casey, né? Que foi até ejetado. O Michael Pittman sofreu uma concussão, não continuou em campo, mas não fez tanta diferença assim. Esse ataque dos Steelers é horroroso. Era ruim com o Kenny Pickett, é pior ainda com o Mitch Trubisky. E o Mitch Trubisky foi pro banco, foi substituído pelo Mason Rudolph, que também é horroroso, a trocar 6 por meia dúzia. Esse time dos Steelers precisa de mudanças estruturais gigantescas nesse ataque, né? O time que demitiu o coordenador ofensivo ao longo do ano. O Kenny Pickett, tudo bem, tá machucado, né? Mas antes disso não parecia a resposta. Muito menos o Mitch Trubisky muito menos o Mason Rudolph Então, acho que o time volta pra dança das cadeiras dos quarterbacks, né?
Eu acho que eles vão abrir mão do Kenny Pickett, mas você não pode entrar na próxima temporada com esse Big Tree aí de Kenny Pickett, Mitch Trubisky e Mason Rudolph. Eu falei no palpite pra temporada, né, que eu achava que os Steelers cairiam da zona de classificação dos playoffs, né, e começou. O time tem 7 vitórias, 7 derrotas, lembrando que tem aquela sequência do Mike Tomlin, né, nunca teve mais derrotas do que vitórias numa temporada, e esse ano vai ser com emoção. Como foi na última temporada também, eles conseguiram salvar, mas esse ano vai ser com emoção. E os Colts estão muito bem posicionados nessa briga. 8 vitórias, 6 derrotas, Gardner Minshew jogando bem, Shane Steichen fazendo um excelente trabalho, um time bem treinado e mereceu a vitória. No último jogo do sábado, Detroit Lions derrotou o Denver Broncos por 42-17. A equipe precisava muito de uma atuação como essa, né? A equipe não vinha jogando bem, mesmo nas últimas 2 vitórias não vinha jogando bem, perdeu para os Bears, foi dominado pelos Bears na última rodada e agora fez uma excelente atuação ofensivamente, principalmente. Jared Goff, 24 de 34, 278 jardas, 5 passes para touchdown, nenhuma interceptação. Era o que a equipe precisava, né? A equipe correu muito bem com a bola também, 185 jardas. Claro que, como ela fez 21-0 no segundo quarto, teve bastante oportunidade de correr com a bola. E no segundo tempo precisou administrar. Muito importante o Amon-Ra St. Brown voltar a jogar bem. Ele que vem bem quieto nas últimas semanas. Ele é o principal recebedor da equipe. Ele precisa aparecer mais, ele precisa ser mais envolvido. E foi, né? E o time correspondeu. Sam Laporta continua tendo talvez a melhor temporada de calouro que eu já vi um tight end ter, né? Porque, se você lembrar, nem o Gronk teve uma temporada absurda como calouro. Deixa eu ver as estatísticas do Gronk como calouro. Eu lembro que ele foi muito bem na red zone, mas o número de jardas ele não foi espetacular, né? É isso mesmo, 10 touchdowns, 546 jardas, né? É raro, mesmo o Gronk, na minha opinião, o maior tight end de todos os tempos, não teve um ano absurdo, né? E o Sam Laporta tem nesse momento 758 jardas, 71 recepções, 9 touchdowns, né? O cara tá fazendo uma temporada absurda. A defesa voltou a jogar bem, mas também a ressalva é que esse ataque dos Broncos é fraco, é conservador e começou com o Russell Wilson sofrendo fumble logo no primeiro tempo e não é um time feito para jogar correndo atrás de uma vantagem como essa. E a defesa que vinha jogando bem também não é uma defesa que tem muitos talentos, mas é uma defesa bem treinada. Contra esse ataque dos Lions, sofreu bastante. O time aí é um passo atrás, né, na briga pelo wildcard na AFC, enquanto os Lions cada vez mais com a divisão encaminhada. Então é isso, pessoal. Eu tô gravando aqui muito no sacrifício, tô passando muito mal. Eu comecei a passar mal entre a gravação do primeiro e do segundo, muito enjoado. Por isso que eu não vou ter energia para gravar o resto do programa. E eu gravei agora o Sunday Night Football no sacrifício e os jogos de sábado já estavam gravados, né? Então facilitou nesse ponto. Vou descansar agora, vou tentar melhorar. Então é isso, pessoal. Peço desculpas por não entregar a parte 2 completa como vocês estão acostumados. O programa volta, se eu estiver bem, na madrugada de segunda para terça com o episódio de NBA e episódio de NFL terça para quarta. Então até lá. Tchau.